Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui em grande estilo nosso primeiro quadro Tete a Tete com nosso amigo Adelson Alves, o Beda, que com certeza você conhece, né? Bastante conhecido não só aqui como nacionalmente. E aí, Beda, beleza? Beleza, professor Felipe, você que acompanha pelas redes sociais, né? E canal no YouTube, né, professor? Isso, Nova TV Floriano, vem chegando aí com tudo. E aí eu tenho certeza que vai ser só sucesso. Aí primeiramente conversando com o atleta Beda, que vai contar um pouco da sua história, da sua vida, que com certeza vai impactar pessoas. Quem sabe você tá começando aí no esporte, né? Com certeza vai se espelhar no Adelson Alves, né? Que é natural de Barão de Grajaú, não é isso? Isso aí, professor. É bem interessante essa questão do que você falou em relação a você que está começando, né? Uhum. Isso é bem interessante porque eu lembro que no meu início eu comecei, né? Me inspirei no Frank Caldeira, há mais de 20 anos atrás, né? Vendo ele correr pela televisão, né? Correr na São Silvestre. E eu imaginei que um dia seria como aquele atleta, Frank Caldeira de Almeida. Inclusive campeão de várias provas pelo Brasil, campeão sul-americano, enfim. E desejei ser como aquele atleta e hoje, graças a Deus, com várias conquistas pelo Brasil e pelo mundo, me tornei um grande atleta referência tanto em Barão de Grajaú como no Brasil e no cenário mundial. Chegou a conviver com ele, né? Isso, com certeza. Então, aquele que era meu ídolo passou a ser também amigo, né? Uhum. Não foi somente um ídolo, mas um amigo também, companheiro de clube, quando eu estava no Cruzeiro, ele também estava pelo Cruzeiro. Então, isso foi bem interessante, que ver ele pela televisão e depois passar a conviver com ele, correr pelo mesmo clube, defender a mesma camisa. Isso foi interessantíssimo, professor. Pronto. Você já pincelou a minha primeira pergunta, mas você pode aprofundar mais. Como é que você se interessou? Como é que você começou no atletismo? Você já foi para a corrida? Você praticou outros esportes? Como é que foi a sua infância, sua juventude? Professor, eu gostava muito de futebol. Ainda hoje, né? Amo futebol. Acredito que todo brasileiro gosta de futebol, né? Uhum. Então eu comecei jogando futebol, mas dentro do futebol eu sempre me destacava na corrida, na velocidade. Então tive a tendência também a ir para esse lado do atletismo. Como aqui não tinha prova de velocidade, a gente optou pela corrida de rua, que foi aonde eu tive a felicidade de me destacar pelas corridas de aniversário da cidade de Barão de Grajaú. A primeira corrida já treinei uma semana e já tive a felicidade de ser campeão, né? E daí em diante fomos priorizando essa modalidade, no qual hoje a gente tem bons resultados. Isso você tinha que idade mais ou menos quando você fez a sua primeira prova? Professor, eu tinha 22 anos, comecei com 22 anos, comecei tarde no atletismo, que pra gente no atletismo, 22 anos é muito tarde, né? Hoje, com o trabalho que a gente tem, hoje a gente começa a trabalhar a molecada com 10, 12 anos, né? Você sabe, você é professor de educação física, você sabe que o esporte ele tem que ser começado cedo, a base tem que ser trabalhada bem cedo, né? Mas, mesmo começando tarde, a gente teve a felicidade de ter bons resultados. A gente sabe que hoje em dia o esporte ainda que mesmo aqui em Barão, Floriano, Piauí, ainda é pouco valorizado. E naquela época, como é que era na sua época? Como é que é a sua época de começo? Tinha muita dificuldade? Professor, aí é que era difícil. Porque nós somos habituados a uma cultura que pouco se valoriza o esporte, né? Pouco se valoriza o esporte. E quando a gente iniciou, aí é que não valorizava mesmo. Por quê? Não tinha ninguém de expressão, com resultados expressivos. Então, para a gente começar a ter destaque, era necessário apoio. Então, ninguém acreditava, né? Principalmente a classe empresarial, o poder público não acreditava. Então, a gente tinha muita dificuldade no que diz respeito a se deslocar de Barão de Grajaú para outras cidades para competir. Então aquilo ali gerava na gente, às vezes até desânimo, né? Sim. Vontade de desistir, vontade de abandonar o esporte. Mas eu acreditei muito que isso seria possível. Isso seria possível e fui correndo atrás do sonho. Comecei a trabalhar no posto Boadeiros ali como frentista e trabalhava 24 horas, folgava 24. E nesse intervalo de 24 horas eu ainda treinava. Na minha ida para lá eu ia treinando, então... Ia correndo. Ia correndo.
Então já ia trabalhar correndo, voltava correndo e no intervalo ainda treinava. Então sempre acreditando que seria possível, né? Seria possível. Que um dia eu entraria numa prova boa, grande e conseguiria me destacar. E foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Certo dia eu houve notícia de uma prova em Belém do Pará, na cidade de Belém do Pará, no estado do Pará. E decidi ir. E tive a felicidade de ser campeão. A corrida dos carteiros, né? Não é, na época o Correio fazia o circuito de corridas, no qual hoje não existe mais, mas faz muita falta para o cenário do atletismo brasileiro, corrida dos carteiros. E tive a felicidade de ser campeão. E quando eu cheguei, logo que eu cheguei, eu conversando com o meu gerente, pedi para ele que iria pedir demissão do posto, iria sair para me investir e apostar na carreira como atleta. E assim eu fiz, e são o quê? Mais de 10 anos que deu certo, né? E hoje a gente está já investindo em outros atletas, apostando em outros atletas também, em crianças. Que bom. Pois é, você que está vendo essa entrevista, quem sabe como a gente já conversou no início, quem sabe você está iniciando aí no esporte ou em qualquer outra coisa na sua vida, né? Sempre no começo é difícil, né? Você está vendo aqui a trajetória do B, do Aderson Alves, o que ele fazia, ia de pé, correndo, voltava do trabalho, mas conseguiu porque almejava, porque tinha um sonho, tinha foco e chegou, né, Beda? Chegou até um grande clube. Como é que você, a partir daí você ganhou essa corrida? Como foi a sua ascensão nacional nos clubes aí, Cruzeiro, que é bastante conhecido aí no mundo afora do atletismo? Como é que a sua trajetória a partir de então, depois dessa prova de Belém? Então, professor, e você que está assistindo, principalmente você que está assistindo essa entrevista e que está começando no esporte, no começo sempre é difícil, nunca vai ser fácil. E logo depois, quando eu cheguei, eu recebi um convite para participar de uma prova na cidade de Brasília, uma maratona de revezamento, né? E que era realizada pelo Correio Brasiliense. E eu fui convidado pela então Faculdade de Concurso Público, por nome de Obicursos. Formamos a equipe e tivemos a felicidade de ser campeão lá, né? E desde então eu fui contratado pela Obicursos na época para correr defendendo a camisa da Obicursos. Logo depois passei um período lá, depois vim para a equipe Marinho Projetos de Teresina, defendi por vários anos essa marca, essa equipe, no qual sou muito grato. E logo depois da Marinho fui para o Cruzeiro. Passei 2 anos no Cruzeiro defendendo o clube de Minas Gerais. Tive excelentes resultados, inclusive até chegar a ser campeão internacional, como em Caracas, na Guiana Francesa, lá na França. Enfim, viajando por vários países. Mas essa é um pouquinho da trajetória resumida, professor, para que a gente não possa se estender muito para você que está assistindo, mas é por aí. Para você ser um campeão, você tem que passar primeiro pelas fases de dificuldade, que é bem no início, meio, até chegar lá no final, que é a comemoração, né? Que hoje a gente comemora esses resultados que foram muito difíceis no início, mas muito bem satisfatórios. Nesse tempo de Cruzeiro você encontrou o Frank, né? Trocaram figurinha, trocaram ideia, e como é que foi você se encontrar com o seu ídolo, né? Eu creio que foi um momento assim de êxtase, né? Com certeza. Então, quando eu cheguei no Cruzeiro, o Frank já estava, né? E foi muito bem interessante, porque foi um momento que eu pude correr ao lado daquele que me inspirou, né? Inclusive eu sentava com ele às vezes no mesmo quarto, a gente dividia quarto, dividia hotel, às vezes viajando, e a gente conversava, né, em viagem. Eu dizia, Frank, você foi um cara que me inspirou a correr. Eu lembro que eu vi ele correr num sábado na cidade de Brasília, a corrida de Reis, e no domingo de manhã ele viajou, terminou a corrida de Reis de tarde, ganhou, foi para São Paulo, correu a maratona de São Paulo no outro dia e ganhou. Então 2 provas, um dia no outro. E aquilo também para mim foi muito inspirador, né? E eu também queria tudo que o Frank fazia, eu queria fazer. E isso eu cheguei a fazer, sendo campeão de uma corrida em São Luís no domingo de manhã, no sábado, no domingo de manhã, e viajando para Teresina no mesmo dia e sendo campeão em Teresina no domingo à tarde. Sendo campeão em Fortaleza no domingo de manhã, do Circuito Nacional, viajando para Teresina, sendo campeão no mesmo domingo à tarde. Então, assim, várias e várias vezes fui campeão de 2 corridas no mesmo dia. Ganhando no sábado, ganhando no domingo e assim muitas viagens. Então aquilo ali, como a gente mesmo disse para o atleta não tem limites, né? Quem faz o limite do atleta é ele mesmo.
Pois é. Então, o esporte é isso, o esporte é romper barreiras, é vencer dificuldades, superar limites, e, enfim, dar exemplo para as pessoas que estão iniciando, que é isso que eu tento fazer, busco no dia a dia, mesmo enfrentando todas as dificuldades, mas a gente vai além, professor. Você sempre correu resistência, você se aventurou na velocidade há algum tempo ou sempre foi na maratona? Professor, sempre foi corrida de rua, resistência, né? Né? Sempre busquei as provas de ruas, porque no início, aqui em Barão de Grajaú, a gente, como você mesmo sabe, nós não temos um espaço físico que possa fazer esse trabalho, né? Hoje, como você está vendo, a gente está fazendo essa matéria aqui na B do Esporte, como vocês estão vendo, né? Vamos já dar uma focada maior. Tem uma pista, ainda não é oficial, é semi-oficial, de 200 metros, que eu priorizo isso para quê? Para justamente trabalhar essa criançada na base. Foi um caso que eu não tive, de ter feito um trabalho de base no início, para começar pelo 1.500, o 3.000, para depois sair para o 5.000, 10.000 e enfim sair para a maratona. Sim. Já comecei direto no 5.000, 10.000 e maratona, né? Talvez eu não tenha tido um resultado bem expressivo, bem maior, por conta que não tivemos um trabalho de base bem feito, bem planejado para poder chegar aonde a gente deveria chegar. Pois é, você que é do Maranhão, sei que essa entrevista está no Brasil todo, no mundo todo, né? Na internet está para o mundo todo. Você que é do Maranhão, a gente tem a nossa fadinha, né? Do skate, né? Que ela foi vice-campeã olímpica, né? Vice-campeã olímpica. E por vezes, muitas vezes da prefeitura, não teve apoio da prefeitura, não teve apoio do governo do estado, muitas vezes teve que apelar e isso é triste. Inclusive no atletismo a gente acompanha que muitos atletas, por exemplo, de um determinado estado vão para outros estados, competir por aqueles estados, né? Eu fico até com certa vergonha, né? Como é que uma pessoa nascida no Piauí vai disputar pela Bahia, né? Isso aí, para os nossos governantes, eu creio que para eles não são nada, né? Mas para a gente fica com vergonha, né? Com certeza. É isso aí, como você realmente citou, professor, a questão da Raíssa Leal, né? A fadinha imperatriz. E ela é uma criança com 13 anos e já ser vice-campeã olímpica, medalha de prata. Fora os campeonato mundial, fora as outras coisas, né? Com certeza. Então isso é uma alegria muito grande, é um orgulho que a gente sente como Estado do Maranhão, né? Ter uma representante nas Olimpíadas e medalhar. Né? Eu fiquei a poucos segundos do índice olímpico na 2016 e isso pra gente às vezes torna-se frustrante porque se tivesse um pouco mais de investimento a gente poderia ir mais além. Então isso acaba sendo uma situação que dificulta muito para a desenvoltura do esporte essa questão de apoio. Essa questão de apoio ela é um setor, um diferencial bem agravante, porque quando você inicia, você não tem apoio de ninguém, a não ser a sua própria família. E, enfim, às vezes para você viajar para uma competição, isso, professor, é muito dificultoso, né? Muito dificultoso. E isso, às vezes, acaba matando o sonho da criança, do adolescente, do jovem. Porque quando ele ingressa no esporte, ele já sonha em competir. Quando você começa a praticar esporte, você já começa a sonhar em competição. Porque o que vai gerar o resultado é a competição. Mostrar que realmente você está trabalhando certo, né? E quando você sonha em uma competição e você não consegue realizar esse sonho de viajar, então você começa a matar ali o seu sonho. Você começa a desmotivar, você começa a deixar de treinar, você começa a tirar o foco e esse sonho acaba morrendo, né? Pelo caminho. Aí às vezes a gente começa a pensar, será que a pessoa não tinha talento, não tinha realmente um dom? Mas às vezes é simplesmente a falta do incentivo, um pequeno incentivo que acaba matando um dom, um talento, e esses talentos vão se apagando pelo caminho. Pois é, você falou da família, né? Isso que eu ia falar agora. E o papel da família na sua vida? Né? Você tem esposa, tem filhos, como é que era quando você estava competindo, agora, né? Qual o papel da família que você acha aí na vida de um atleta? Fundamental. A família, ela é a base do atleta, a base de qualquer ser humano, de qualquer pessoa na sociedade, na vida humana. Minha esposa sempre me apoiou, minhas filhas também. Meu pai, tive a felicidade de ter um pai e uma mãe que sempre me apoiaram, enfim.
moralmente e financeiramente. Naquilo que podiam, né? Naquilo que podiam. Como eu disse, no início era muito dificultoso e meus pais sempre me apoiaram em viagens. Então eu tive um apoio, uma base muito boa familiar, professor, muito boa. E isso é fundamental, principalmente para você que está vendo essa matéria, esse vídeo. Busque sempre o apoio familiar, de pai, de mãe, de irmãos, de filhos, enfim. A família é a base para tudo. Pois é, a gente vê infelizmente hoje ainda algumas famílias que não apoiam, né, o esporte do filho, da filha, mas é como o Beda está falando aqui, é fundamental, né? Qualquer esporte ele é benéfico, é bem-vindo, e eu falo mais assim por mim, por essa trajetória, né? A cabeça do atleta tem que estar muito boa, né? Não só o físico, mas o psicológico tem que estar ali também, porque a gente sabe que o psicológico, né, pode abalar, você pode estar abalado psicologicamente, pode estar bem fisicamente, mas abalar psicologicamente você não vai render, né? E a família faz um papel importantíssimo nisso, incentivando, apoiando. Com certeza, professor. O atleta, acredito que ele é 30% fisicamente e 70% psicológico, né? É cabeça. 30% corpo, 70% cabeça. Se você está com a cabeça boa, a cabeça leva o corpo. Agora, se você está com a cabeça ruim, o corpo não consegue levar a cabeça. Então, isso é bem interessante, porque se você precisa ter um planejamento, um cronograma, e para você conseguir manter esse planejamento é necessário que você tenha uma base. Base familiar, base financeira, enfim, base de apoiadores. Tudo isso contribui para o desenvolvimento e o resultado do atleta dentro do esporte, da modalidade que ele pratica. Tanto faz futebol, voleibol, atletismo, enfim, qualquer modalidade esportiva que você pratica é necessariamente que você esteja com a cabeça bem relaxada, bem tranquila para que você possa executar com excelência a modalidade que você executa. É por isso que você que está vendo essa matéria, esse vídeo, por isso que você pode perceber, rapaz, porque fulano de tal era tão talentoso, por que não vingou no futebol, em qualquer, como ele falou, em todos os esportes, né? Por que era tão talentoso, não vingou, mas talento só não faz diferença, né? Precisa de toda uma equipe por trás, o psicológico, como ele falou aqui, essas grandes equipes tem toda uma gama de profissionais por volta daquele atleta, é nutricionista, é médico, é psicólogo, é tudo enquanto que você pensar está de trás do atleta, né? E o Beda estava falando aqui que a gente vai já dar uma pincelada maior. Ele aqui construiu esse grande centro, né? Está ainda em construção, vai ficar ainda maior, não é? Centro de treinamento aqui com pista de atletismo, com campo de futebol, campo de vôlei, com pessoal para andar de bike, tenha para fazer a sua caminhada por dentro da mata. É uma coisa bem bacana, fica na BR aqui, que vai para São João dos Patos. Se você não conhece, você venha conhecer, porque é um espaço bem legal, né? Principalmente para os jovens, né? A gente falou sobre os jovens, né, Beda? Se tivesse um espaço desse na sua época, com certeza poderia ser diferente, né? Com certeza, professor. Eu falo sempre, principalmente para a nossa base de meninos, de criançada. Inclusive já teve fruto daqui, né? Você pode até falar sobre isso, né? Fruto aqui do Beda Esporte já está despontando nacionalmente, né? Com certeza. Como eu disse, no início a gente treinava na pista, né? No asfalto, em meio a carros, para poder fazer treino de velocidade. Hoje não, a meninada já tem uma pista onde eles treinam fechado, treinam assegurados, e isso tudo faz com que o resultado apareça com mais rapidez, né? A exemplo que hoje nós temos o nosso garoto, que tem 15 anos, eu sempre faço questão de enfatizar o Paulo Ricardo, que é um moleque que tem menos de um ano de treinamento com a gente aqui, e já foi campeão estadual. Foi 6º colocado no Campeonato Brasileiro em São Paulo. Então, assim, eu, com 22 anos, ainda não tinha feito uma viagem. Paulo Ricardo tem menos de um ano de treinamento, 15 anos de idade, já foi campeão estadual e já foi 6º colocado no Brasileiro. Então, assim, já é um trabalho bem aprofundado, bem avançado, que a gente está, digamos que nós estamos há 100 anos avançados, né, em relação à minha época. Sim. Né, em relação à minha época. E isso é muito bom, professor, porque assim, você vê o pai da criança, a mãe, a família, todo mundo empolgado e empenhados em busca daquele garoto ter um resultado, né?
E é porque eles sabem que se o garoto tiver focado no esporte, focado na escola, focado no seu estudo, com certeza ele vai ser, primeiramente, um excelente cidadão e vai ser também um bom atleta. Ele vai ser, vai estar incluso na sociedade de ambas as formas, tanto como um bom homem, um bom cidadão e dando exemplo para as pessoas, dando muita alegria como um atleta representador do seu estado, do seu município, do seu país, enfim, levando alegria e inspiração para outras pessoas que às vezes não vê oportunidade, né? E olha para frente e não vê perspectiva de vida, né? E olha para aquele garoto, para aquela pessoa que está almejando um resultado e começa a ter uma perspectiva de vida melhor para o seu futuro. Com certeza. Com certeza, esporte é tudo, galera. O pessoal, muitas vezes a gente vê índice de violência, né, crescendo, principalmente nos jovens. E aí se for, como a gente está conversando aqui, muito sobre base, né? Você está ouvindo muito essa palavra, base, começo. Você já pensou se cada jovem da nossa cidade, da sua região, da sua cidade aí estiver compromissado praticando um esporte, seja ele qual for, será que ele vai ter tempo, vai ter cabeça para fazer outra coisa, pensar em fazer uma coisa errada, fazer coisa que não deve? Com certeza não, né? Se você não sabe, lá nos Estados Unidos, né, todas as escolas, praticamente todas, têm um esporte baseado, as crianças passam o dia todo na escola e você vê a potência que é, tanto no esporte como financeiramente, os Estados Unidos, né? Que no Brasil está começando ainda muito vagarosamente, coisa que lá fora já está aliançado, né? Então o esporte, pessoal, você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, se envolva, pratique, você não vai se arrepender, é só benefício, né? Tanto para o corpo, para a saúde, né? Para tudo, não é isso? E eu vou até perguntar para o Beda aqui como é que ele vê no esporte que ele é profissional, que ele pode falar a fundo, como é que você está vendo, Beda, o atletismo no Brasil? E depois você fala na nossa região, no Maranhão, no Piauí. Como é que você vê aí, desde a sua época para cá, tem crescido, tem diminuído? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, professor, o atletismo teve em ascensão há uns anos atrás. Por conta da pandemia, deu um pouco da apagada, né? Infelizmente, a gente está passando por essa fase. Não é só o Brasil, mas de um modo geral. E eu acredito que logo, logo, as grandes provas já estarão retornando, né? Inclusive eu já voltei a treinar, voltei a fazer o trabalho de base para ano que vem a gente já poder estar participando das grandes provas novamente e voltar a dar alegria para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado. E eu acredito assim, que quanto mais atletas estejam inseridos no contexto esporte, professor, mais grandes provas irão aparecer, né? Mais grandes provas irão aparecer e o atletismo irá acender a chama novamente, né? A gente precisa que os grandes organizadores de eventos, de provas, principalmente voltados para o atletismo, eles foquem principalmente no atleta de alto rendimento, porque o atleta de alto rendimento, ele vive daquilo, vive de premiação, vive do retorno que tem que dar para o patrocinador, e o patrocinador só patrocina se tiver visibilidade. Então, assim, é uma troca de figurinhas, né? É uma troca de figurinhas. Então, é necessário que o empreendedor, o empresário que realiza eventos, ele dê uma ênfase bacana no que diz respeito ao atleta de elite, né? O povão, aquela que faz o esporte por qualidade de vida, eles fazem a festa. Mas o que dá o charme no evento é o atleta de elite, né? É o brilho do evento, né? Então, eu acredito que o esporte vem a acender em 2022, reacender essa chama de novo, professor. Pronto, nós estamos aqui com Adelson Alves, o nosso Beda, né, que dispensa comentários, né? Você viu aí a trajetória de vida dele, a sua história de vida, história de vencedor. E Beda, para a gente terminar, para a gente não se alongar muito, eu queria fazer duas perguntas para você. Você já deu uma pincelada, mas você pode aprofundar mais. Qual foi a sua maior conquista e a sua maior frustração no atletismo?
Professor, eu vou começar até pela frustração, né? Porque a frustração é quando você, no início, quando você bate na porta de alguém, como eu disse anteriormente, Sim. Você quer participar de competição e você não consegue, por conta de apoio. Sim. Né? E uma da minha maior frustração foi quando eu viajei, a minha primeira viagem, eu lembro, sempre cito, que foi para Condó do Maranhão, e achava que ia ser campeão da prova, e não fui campeão, fui 8º. Sim. E com pouco recurso financeiro para voltar para casa foi uma dificuldade imensa, mesmo, né? Muito difícil. Mas eu acreditei naquilo, eu sempre persisti e insisti, né? E 3 anos depois, ao retornar naquela cidade, eu já cheguei a ser campeão e logo depois fui campeão 12 vezes seguidas, né? Então, assim, é uma frustração que transformou em glória, né? Transformou-se em glória. E isso foi bem interessantíssimo. E uma das minhas maiores conquistas que eu sempre cito e que coloco, além do meu sul-americano de 2014, fui campeão sul-americano, representando toda essa nossa América, né? Eu sempre coloco uma das principais conquistas, a Maratona de Caracas, né? Que hoje ela está entre as 10 melhores provas do mundo, né? Então, assim, um baronense, maranhense, brasileiro, sair daqui e correr... uma corrida internacional, né? E hoje ela está citada entre as 10 melhores provas do mundo e a gente ser campeão. Então, isso foi em que ano? 2016 e 2017. Então, não fui só campeão, fui bi. E isso trouxe para mim uma das minhas maiores alegrias, né? Porque não fui somente campeão internacional, fui campeão sul-americano, enfim. Isso realmente nos coroa dentro dessa modalidade e eu sou sempre feliz por isso e é através dessa felicidade que eu quero levar esse incentivo para essa nova safra, né, que está aparecendo. Pois é, pessoal, estamos aqui com o atleta Beda, que falou um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida, e você pode perceber que a galera está chegando, que a gente está aqui no CT, né, Beda? No CT aqui que você construiu, né? A gente estava conversando, a gente já se conhece há um pouco tempo, né? Ele já tinha me falado, né, que foi uma benção aqui, está construindo esse local com campo de futebol, pessoal, campo de futebol, campo de vôlei, quadra de vôlei, né? Pista de atletismo, ele já falou, você pode brincar de bike, você pode correr na mata. E como ele falou, né, é um espaço público-privado. Com certeza, isso. É aberto ao público e você pode vir, fica aqui na BR, logo após, ali na saída para São João dos Patos, aqui em Barão. E daqui, quem sabe, né, como ele já falou, que já tem frutos daqui, quem sabe pode aparecer mais, né, mais atletas e com certeza cidadãos saudáveis, né? Com certeza, professor. A gente almeja isso. Primeiro, formar o cidadão. Né? Formando o cidadão, com certeza, você formará um atleta. Porque o atleta é formado pela disciplina. Né? O que faz o cidadão, o que faz o atleta é a disciplina, é o foco, é o objetivo que você almeja. Então, quanto mais você tem objetivo, mais você vai ter disciplina. Quanto mais você tem disciplina, mais você tem resultado. Quanto mais você tem resultado, mais você é reconhecido. Quanto mais você é reconhecido, mais você torna-se ser inspiração. Então, isso que a gente tem que ser para as pessoas, né? Ser inspiração para as outras pessoas, seguir os seus passos. Eu tenho uma frase que diz o seguinte: eu tenho que fazer as pessoas me seguirem pelo meu exemplo. Né? Se não for isso, não tem graça, né? A minha caminhada só tem sentido se eu fizer alguém caminhar comigo. Né? Então, é por aí, é a nossa filosofia de vida. A nossa filosofia de vida é essa. Pronto. Com essa frase a gente fica por aqui, viu, pessoal? Encerrando em grande estilo. A galera já está chegando e bater aquela bolinha do vôlei. Você pode chegar aqui mais para praticar o seu esporte, viu? Muito obrigado, viu, Beda? Professor, que agradeço ao espaço. E ainda tem mais, professor. Fico feliz por ser o primeiro entrevistado do... Pronto. É a nova TV programa. Floriano, entrando com tudo aqui na cidade, na região. Não podia começar diferente, né? A gente vai ficar com um programa esportivo todos os dias, né? E aqui vamos falar muito de esporte e principalmente entrar mais a fundo nessa parte aí do esporte, que o esporte nos leva. Né? Eu que agradeço, fico grato, viu, pela sua disponibilidade. E venha conhecer, pessoal, venha conhecer aqui o CT e não deixe de se inscrever no canal,
curta, compartilhe, se inscreva também no canal do Atleta Beda, né? Isso, lá no YouTube. Isso. Lá tem algumas provas, trajetórias. E é benção. Valeu, galera. Obrigado aí. Programa Tete a Tete. Até a próxima. Fiquem todos na paz de Deus. Valeu, obrigado, professor.